Hoje é segunda, 16 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Vencemos a equipe do Seattle Sounders na estreia do Super Mundial, a primeira vitória de um time brasileiro, o primeiro gol marcado por um time brasileiro. Daqui a 50 anos, o nome do Jair Cunha estará ali sendo lembrado como o jogador que marcou o primeiro gol do Botafogo em um Mundial de Clubes. E agora o foco é, primeiramente, descansar no dia de hoje e começar a preparação para a partida contra o PSG. O impossível para muitos, mas é futebol. E com o futebol tudo pode acontecer. De repente, os outros resultados também podem nos ajudar. Você tem no mesmo dia acontecendo o jogo entre Seattle Sounders e também o Atlético de Madrid, mas o importante é que o Botafogo fez a sua parte no Mundial. O que nós tínhamos que fazer? Qual era a nossa obrigação? Vencer a equipe norte-americana. Vencemos, não jogando tão bem, mas vencemos. E além disso, o John Textor explicou ali o que ele havia prometido nas redes sociais em relação ao nosso ex-técnico Arthur Jorge. E praticamente, na minha opinião, fechou a porta do Arthur em relação ao nosso clube. Não acredito que Arthur Jorge volte a treinar o Botafogo com o John Textor à frente do nosso clube. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, entre agora lá na GoCase. Você tem diversos produtos, capinhas personalizadas, entre outros itens. Estou colocando aqui o QR Code na tela para vocês entrarem e conhecerem todos os produtos da GoCase. Conheçam, com certeza utilizem o meu cupom para vocês terem descontos em itens bem bacanas desta parceira do canal do TF, desta parceira do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. O primeiro clube brasileiro a marcar um gol no Super Mundial e o primeiro clube brasileiro a vencer uma partida em um Mundial de Clubes. Link no primeiro comentário, QR Code na tela e também link na descrição. Vencemos. Foi difícil? Foi. Jogamos bem? Alguma parte ali do primeiro tempo, mas depois a gente teve uma partida ali em que saiu do controle, o Paiva errou bastante, os jogadores não entraram bem, mas o que importa e o que importava pra gente era vencer a partida, pra gente chegar vivo na última rodada. O Botafogo vencendo ontem, vai jogar as 3 rodadas, tendo chances de classificação. Pode perder para o PSG ou pode vencer o PSG. E a terceira peleja contra a equipe do Atlético de Madrid, ela passa a ter uma importância. Vencemos, e isso que importa nesse momento. E agora o foco é manter o Botafogo vivo na competição. Contra o PSG é a gente saber do time que é muito forte, hoje talvez seja o melhor time do mundo jogando, ganhou Champions de uma maneira avassaladora, goleou ontem a equipe do Atlético de Madrid e com isso o Botafogo não entra como favorito, como entrou ontem. O Botafogo foi favorito contra a equipe norte-americana. Na quinta-feira não seremos os favoritos e provavelmente nem na segunda que vem contra o Atlético de Madrid. Por isso que eu falei aqui no começo do vídeo e repito, o que era a nossa obrigação nós fizemos, que era vencer a equipe norte-americana. O que vier pela frente vai ser lucro. Se o Botafogo conseguir uma vitória, ou em cima do PSG, ou em cima do Atlético de Madrid, aí vai fazer uma história muito mais bonita e nós estaremos bem encaminhados para uma classificação visando a segunda fase da competição. Se a gente não vencer nenhum dos 2 jogos, cara, já era esperado, né? Até mesmo pelos degraus, que eu até falei na live pós-jogo de ontem, de momentos em relação ao futebol, ao que é jogado em relação às equipes. Mas o que tinha que acontecer, aconteceu. O Botafogo venceu, o Seattle Sounders está vivo e agora o trabalho é visando uma melhora do time. Encaixes melhores e o time jogar um futebol mais atraente do que jogou ontem contra a equipe norte-americana. E o técnico Renato Paiva, na entrevista coletiva que aconteceu ontem, admitiu a péssima atuação do Botafogo. Vejam aí. De facto, o jogo tem 2 caras. A primeira parte até nem entramos muito bem, a perder bolas fáceis, tecnicamente erros técnicos, e não entramos muito bem, mas depois ao longo da primeira parte nós fomos tomando conta do jogo. Os golos também nos foram, o primeiro golo foi-nos tranquilizando e nós ainda temos ali 2 oportunidades, uma do Igor isolado e outra do Teles, em que podíamos ter feito mais golos e em que o Seattle praticamente não tem grandes oportunidades de golo. Depois, na segunda parte, de facto, nós caímos muito em questões físicas, na minha opinião. Não conseguimos lidar com a intensidade e a agressividade
que o nosso adversário pôs no jogo. As substituições não funcionaram tão bem. Em especial, por exemplo, o Correia vem de uma paragem e nós queremos lhe dar estes minutos em competição, mas de facto em questões defensivas nós sentimos que estávamos a atacar com muitos e depois não estávamos a defender com os mesmos. E isso de facto levou-me ali a fazer algumas movimentações, puxar o Igor, que eu estava a sentir que não estava a defender, puxar o Igor para fora para me defender aquele corredor sem deixar de ser agressivo na frente, porque eu sentia que o adversário estava a atacar com mais gente, mas a deixar espaços para o contra-ataque e eu não queria perder contundência na frente. Então aproveitar a disponibilidade que o Igor tem defensivamente para jogar ali um bocadinho e jogar como segundo avançado por fora. Mas de facto Savarino também com algumas dificuldades ainda a pagar a fatura de uma viagem muito larga e da questão da seleção. De facto acho que na segunda parte nós defendemos com menos jogadores do que este nível exige que tu defendas e pagámos essa fatura porque de facto o Seattle empurrou-nos para trás e foi gerando oportunidades e foi gerando finalizações e mesmo assim nós temos ainda 2 bolas na segunda parte, uma do Arthur e uma do Correia que podemos até fazer mais golos, mas a segunda parte é defensivamente da nossa parte má. Não tivemos bola, não conseguimos ter bola e o Seattle ia-nos empurrando para trás e de facto acabou por fazer um golo até com alguma fortuna, o golo em si, mas não deixa de ser merecido por aquilo que o Seattle fez na segunda parte. É um bocadinho isso, é essas lições que nós temos que perceber, temos que entender e a equipa tem obviamente que manter, em especial neste tipo de competições, manter o ritmo muito alto, o maior número de tempo e hoje não conseguimos fazê-lo. Os jogadores foram mal, Renato Paiva foi mal, mas agora é trabalhar para que a gente siga uma linha bem bacana e errar, todos erram, eu erro aqui, vocês erram aí, mas a gente tem que torcer para o Botafogo evoluir e fazer um grande jogo na próxima quinta contra o PSG. Quinta-feira eu espero qualquer coisa, mas que a gente tenha luta e honra e que os jogadores honrem a nossa camisa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, o canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E o John Textor concedeu uma entrevista a Sofia Miranda, repórter do Grupo Globo, que está ali cobrindo o nosso clube pelo Mundial, e ela questionou o John Textor sobre o Arthur Jorge. E na minha visão, o Arthur Jorge fechou totalmente a sua porta em relação ao Botafogo. Não vejo mais o Arthur chegando aqui para treinar o nosso clube novamente. Ele conseguiu, pelas falas, pela maneira que saiu e também pela maneira que ele se portou nessas entrevistas que ele concedeu na sua volta, fechar totalmente suas portas em relação ao nosso clube. Textor explicou que ele queria mais dinheiro antes da hora, que tentou ali forçar algumas coisas antes da hora e realmente o Textor meio que mostrou que a história do Arthur Jorge tá ali, tá marcada, mas as suas atitudes foram ruins. Eu falei sobre o Arthur Jorge essa semana aqui no canal, não vou repetir o que eu falei no vídeo, que foi na sexta-feira que eu fiz, se não me engano, na sexta ou na quinta. O Arthur Jorge, ele perdeu a oportunidade de continuar na história, mas parece que o ego, o mosquitinho do ego ali e talvez o mosquitinho do arrependimento dele ter saído, picou nessa vinda dele para o Rio de Janeiro e nessas entrevistas. Vejam aí essas falas do John Textor para o portal GE. About who? Arthur Jorge. Who? Arthur Jorge. No, listen. I'm sorry. Arthur came back and did a big publicity campaign. He came back to Rio. You know, he's welcome to come back to Rio. He did great things for us at Botafogo. But don't come back and revise history. Very, very early, well before the end of the season, Arthur, his agent, they had decided they were leaving. It was clear. They developed a communication strategy to put it on us as owners. We should not have been talking about money 2 months before the season ended. That was way too early. We were in the middle of the season. We were in a championship run. He had a lot of changes happening in his personal life, which we now know. He was courted by Qatar very early. He knew he was going, and there was no keeping him. And he can say what he wants, but that was not a time to be talking about money. He should have been focused on the mission, and we should have talked about money at the end of the season. In the end, his bonuses were extreme and wonderful for him. He was one of the highest paid coaches when you look at those incentive bonuses. And, if it was about money,
you know, he'd go to Qatar. If it was about love, he would have stayed with us. We were paying him very well. So good luck to him. He's in Qatar, but I didn't like him taking the moment during the Club World Cup. This is about the chosen. This is about the people that stayed and the players that helped contribute to our championship campaign. This is not about Arthur George. We had great times together, but he made decisions in his life to leave. He cannot put that on the club. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas. Hoje ali por volta de 1h pouca, 2 horas, estarei de volta aqui com o nosso almoço com o TF. E claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra. Almoço com o TF ali por volta de 1, Noite Alvinegra por volta das 7 horas. 3 vídeos aqui hoje para falarmos sobre o nosso Botafogo. Primeira vitória de um clube brasileiro no Mundial. Vamos lá, temos um caminho pela frente. Vamos em busca do improvável, não do impossível. Tamo juntos, valeu, fui, fogo neles. Se você é um apaixonado pelo Botafogo de futebol e regatas assim como eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like e eu posso contar com você para fazer esse canal crescer? Até o próximo vídeo, forte abraço!